O Kintsugi é a arte de reparar com ouro, né, vem de uma história que aconteceu lá no Japão, no século XV. O Shogun, que é um líder militar, né, que era governante do Japão feudal na época, ele tinha uma tigela de cerâmica que ele era apaixonado. E um dia essa tigela caiu. E aí ele ficou super chateado, né? E ele começou a buscar artesãos que pudessem reparar isso para ele. E aí, tigela voltou consertada, mas voltou, tipo assim, toda remendada com ferro, horrível, entendeu? E super frágil. Então, ele super desapontado. Ele, poxa, não era isso que eu imaginava. Então, ele desafiou os artesãos no Japão para darem uma solução para ele que pudesse ser apresentável e que de fato fosse um resultado além de durável, mas que fosse um resultado também que tivesse uma aparência agradável. E aí eles tiveram essa ideia de preencher as rachaduras com ouro. Aí que veio essa arte, né, que eles chamam de Kingitsui. Das fraturas que estavam ali escondidas, virou a beleza do negócio. Então, ao invés de ser simplesmente uma tigela reparada, virou um negócio muito melhor. Carregava ali a história, né, as quebras de cada pedacinho ali também, a força de alguém que se reergueu e se reergueu melhor. Então, e aquela singularidade, ou seja, nenhuma peça é igual à outra. Dentro dessa filosofia que eu apresentei para vocês, a tigela somos nós, os nossos negócios, somos empreendedores, então a nossa vida pessoal acaba se misturando também com a profissional. Então, por mais você falar: "Ah, não, mas estou começando negócio agora, não teve nada", mas você teve outras experiências profissionais, experiências pessoais, que isso influencia quem você é hoje e a marca que você vai deixar também no seu negócio. Então, a ideia é que a gente tenha um novo olhar, que a gente olhe para essas rachaduras como o nosso diferencial, a nossa beleza. Então, a nossa ideia aqui é encontrar qual que é o nosso ouro. Essa filosofia do King Tsui, baseado, né, em 4 pilares, que seria o wabi-sabi, que é a beleza da imperfeição. Então, aceitar que o perfeito não existe e que o autêntico, real e com casca é muito mais poderoso e conecta muito mais. Aí o segundo pilar, o respeito profundo por tudo que já existe. Então a gente não vai dispensar a nossa história, os nossos aprendizados e nem mesmo os nossos erros, né? Isso vai ser recurso, vai ser matéria-prima para a gente construir o nosso negócio. O Mushin, que é a mente sem mente, é a capacidade de aceitar a mudança, de resetar, de não tentar reconstruir aquilo que a gente fez, mas é de tornar algo novo. Acho que é essa a ideia, sabe, da gente não ter apego com o que foi. Tipo, a gente está aberto para criar algo que vai ser, de fato original. E a resiliência criativa, que essa é a chave, que a quebra ela não é o fim do jogo, ela é o começo do jogo criativo. Então, um convite para inovar, fazer diferente, e para criar algo novo a partir dos nossos pedaços. A partir desse exercício que a gente vai fazer, a ideia é revelar a beleza dessa imperfeição, né? Marcas que são reais, líderes que são reais, eles conectam com o seu público apesar das suas falhas, né? E às vezes é até por conta das falhas, porque gera uma identificação. Então, quando você de repente conta alguma coisa da sua trajetória, uma pessoa que passou por isso, ela vai se conectar e vai gerar uma empatia. Então, a vulnerabilidade que gera confiança é a cicatriz dourada que conta a história que todos querem ouvir. A história do nosso negócio, então, vai ser a xícara. E junto, hoje nós vamos trabalhar aqui para encontrar quais são essas linhas de ouro. Então, primeiro passo, queria convidar vocês, primeiro, a fechar os olhos para a gente fazer como a gente fez na semana passada, para você olhar para trás, para sua trajetória, faz um exercício, dá umas 5 longas respiradas e traz na sua mente a sua trajetória desde o início, desde de criança, se for necessário, o que vier à sua mente. Olha como se fosse uma tapeçaria, né, muito além não só da sua carreira, do seu profissional, mas olha para a sua trajetória, o que te marcou, quais foram as quebras, os fracassos ou as vitórias, as coisas que você superou ao longo desses anos. De repente um desafio ou perdas, uma transição difícil, quem sabe um fracasso.
E perceba como que você superou, como que foi essa transição de você passar por esses momentos difíceis e como que você superou, como você foi forjado. E a ideia é que você, no seu tempo, né, dê uma longa respirada e registre isso que veio na sua mente. Isso, quando a gente estiver atuando ali no agente, a gente vai contar essa trajetória. É importante colocar detalhes, isso é uma coisa que é totalmente sigilosa, né, aquilo ali não vai ser compartilhado com ninguém, é de vocês, mas é importante que o que veio à mente de vocês, ou de repente quando vocês estiverem anotando, que seja colocado em detalhes. Assim, eu comecei contando desde quando eu comecei a trabalhar, mas não necessariamente, às vezes vai vir algo da sua infância, algo que te marcou, que foi um grande desafio, porque isso pode ser o que vai ser o grande diferencial do seu negócio. Sei que é difícil, às vezes, a gente, né, tirar um tempo, principalmente essas coisas que exigem reflexão, que exigem escrita, mas é uma etapa muito fundamental desse processo. Ela realmente, assim, é a raiz, é a base, é o que vai, de fato, nos tornar um produto diferente. A gente não está aqui simplesmente para seguir um roteiro, para pegar algo e comunicar, não. Aqui é onde a gente está mergulhando na essência. Por quê? Porque comunicar é o mais fácil, assim, né, do bolo todo é o mais fácil. O difícil é saber o que comunicar, e é isso que faz a diferença entre o sucesso e o fracasso, entendeu? Então essa etapa é uma etapa que vai exigir mais de vocês, né, no sentido de reflexão e de escrever, que às vezes a gente, né, perdeu acho que um pouco também esse hábito de escrever, mas quando a gente coloca lá no chat, eu vou mandar para vocês o relatório que eu tive, tá, do meu negócio, para vocês entenderem, assim, a profundidade, como e talvez vocês não entendam, às vezes quem me conhece mais, profundamente vai perceber o tanto que aquilo tem minha marca. Eu fiquei emocionada, eu falei assim: "Cara, isso aqui realmente está muito profundo". O nível do retorno que a gente vai ter vai depender muito da nossa entrega, do quanto a gente se dedicar a fazer essa atividade. Semana que vem, a ideia é que a gente já tenha esses relatórios para a gente seguir para a próxima etapa, tá, porque isso aqui, vai ser muito guiado. Então, assim, pelo próprio chat vocês vai depender mais de vocês, entendeu? Dessa reflexão e tal. São poucas perguntas, mas, assim, é que tem uma profundidade que vocês vão ter que realmente detalhar. Então, só passando rapidamente aqui, que eu não quero avançar o horário. Então, só passando Então essa rapidamente aqui, que pergunta eu aqui não foi a quero primeira, que avançar o vocês estavam horário. refletindo agora, Então né, essa pergunta aqui escrevendo. foi a primeira que vocês Depois a estavam gente vai refletindo falar agora, sobre né, o mapa escrevendo. profissional. Então é pensar nos Depois a gente vai projetos, nos falar trabalhos sobre ou o momento da mapa carreira profissional, que então é vocês pensar nos passaram. Então, projetos, nos trabalhos ou momento ignora da assim, carreira que vocês se passaram. era Então, funcionário, se não era, os ignora títulos, assim, salários. se Pensa era só funcionário, como se que não era, você os títulos, se salários. sentia, em que Pensa momento, só em qual como que trabalho, em qual você atividade que você se se sentia mais sentia, em que energizado, momento, em qual trabalho, em qual né, ou atividade que você se energizada. sentia mais Quais energizado, habilidades que você sentiu que né, ou você sabe, que energizada. quando você estava Quais entregando, você habilidades que estava ali você na sua sentiu que plenitude. você sabe que quando Então, você para estava tentar entregando, você descrever estava ali na sua esses plenitude. momentos. Então, para Depois o tentar terceiro descrever passo esses é pensar nos momentos. nossos talentos Depois o naturais. terceiro Então coloca aqui: passo "Toda alma tem um jardim que é pensar floresce nos sem nossos talentos esforço, são seus talentos naturais. Então coloca naturais". aqui: toda alma tem Então um jardim seus, que que muitas floresce sem vezes você esforço, nem são seus enxerga talentos como naturais. especiais. Uma Então coisa que você faz seus, que tão muitas vezes naturalmente, você que nem você fala: enxerga "Meu, como mas isso", especiais. uma coisa que você faz tão Né, tipo, naturalmente, nossa, que você isso fala: todo "Meu, mundo não mas faz? isso", Não. e as pessoas falam Né, sobre tipo, você, de nossa, repente isso seus todo mundo não amigos, seus faz? Não. familiares, E as pessoas falam sobre identificam você, isso de em você, repente fala: seus "Nossa, eu vejo que amigos, você seus é muito bom familiares, nisso". Tenta lembrar identificam isso em você, dessas fala: "Nossa, eu coisas, vejo que né, o você que é muito bom parece nisso". complexo Tenta para outros, mas lembrar que para você é dessas quase que coisas, né, o que intuitivo. parece complexo para E outros, o mas que para quarto você é passo, quase que que a gente intuitivo. chama da bússola da missão. Então sua E o semente, quarto ela carrega uma passo, direção, vamos que a gente encontrar chama o da norte da bússola da bússola missão. Então, interna. sua semente, ela carrega Então uma é para você direção. Vamos dizer o que encontrar o que te norte da causa uma bússola interna. profunda indignação Então, é para no você mundo dizer ou o no que
te causa uma O que você profunda observa, indignação no um mundo ou impulso no dentro de você mercado? diz que O precisa que ser você diferente, tipo, observa, isso não tá um certo, tipo impulso algo dentro de você tipo, diz se que você precisa ser pudesse ter um diferente, tipo, isso superpoder, não o tá que você certo, mudaria tipo no algo, mundo, tipo, sabe, é se esse você tipo de pudesse ter um conversa. superpoder, o que você E aí do mudaria outro no lado da mundo, bússola, sabe, é é se esse você tipo de tivesse, né, conversa. uma varinha mágica, E aí um do poder outro lado da ilimitado pra bússola, resolver o é se único você problema tivesse, para né, as uma pessoas ao varinha seu redor ou para mágica, o um mundo, poder qual seria ilimitado esse para resolver o problema? único Qual problema para as pessoas ao transformação seu redor você ou para o mundo, qual sonha em seria esse facilitar, problema? Qual tá? transformação você sonha em E facilitar, o quinto, tá? imagine que sua comunidade ou equipe E enfrenta um desafio o inesperado, que quinto, gera incerteza imagine ou que sua confusão. comunidade ou equipe Aí enfrenta eu um vou desafio colocar aqui algumas inesperado, que opções gera de incerteza como ou que confusão. vocês Aí eu vou agiriam, colocar aqui tá, que algumas isso aqui é para opções definir os de como que arquétipos. vocês Aí eu vou incluir agiriam, aqui, tem tá, mais que isso uma aqui é para pergunta, eu definir os vou que não tá aqui, eu vou arquétipos. incluir. Mas Aí que eu é vou tipo incluir essa aqui, tem mais também, uma pergunta, eu para vou que não tá aqui, eu vou definir os seus incluir, mas que é arquétipos, tipo essa também, tá. Então assim, para definir ó, são os seus 2 arquétipos, perguntas tá. fechadas Então e assim, 4 perguntas ó, abertas são que vão dar um pouco mais 2 de perguntas trabalho. fechadas Mas se e 4 dediquem a perguntas isso, abertas que vão dar escrevam. um pouco mais de trabalho. Mas se dediquem a isso, escrevam. Beleza, gente? Posso contar com vocês, com esse comprometimento? Sim! Sim. Essa primeira etapa que a gente está fazendo, essa fase, essa primeira fase, ela é uma fase de muita reflexão e imersão. Então, até por isso que eu, né, que eu quis marcar quinzenal, além um pouco das agendas, mas é um negócio que precisa assentar, sabe? Porque às vezes vão vir insights ali e você precisa dormir com aquela ideia, porque isso é que vai dar essa convicção, nossa, é esse caminho que eu quero seguir, principalmente quem ainda não tem plena certeza, né, do caminho, de qual que é a semente. A qualidade do relatório vai depender também da nossa dedicação para dar o input. Beleza? Ótimo, combinado. Combinado? Uhum. Gente, Falou. tá bom? Obrigadão, gente. Obrigada. Obrigada, Beijo, tá? Beijo, bom beijo. descanso. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Boa noite.